Bom, e quando a gente fala em pandemia, a gente sempre fala das populações mais atingidas pela doença, que estão mais vulneráveis e ainda são vítimas do descaso do poder público. O presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da Lei 14.021, que prevê proteção aos povos indígenas durante a pandemia. E claro que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não se calou diante deste veto. Em carta aberta, a CNBB solicitou que o Congresso Nacional realize uma sessão imediatamente para analisar e derrubar esses vetos do presidente Jair Bolsonaro. A CNBB deixa claro que o veto é um ato injustificável e desumano. Bem, quem conversa com a gente sobre esta carta é o padre Paulo Renato de Campos, que é assessor político da CNBB. Padre Paulo, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Central da Esperança, TV Aparecida, para falar de um assunto tão sério, que repercutiu muito na semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou esses vetos. Primeiro, a questão de desumanidade que é citada nessa carta aberta da CNBB ao Congresso Nacional. Por que um gesto desumano e no que esses vetos implicam prejudicialmente, principalmente para os povos indígenas? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. Boa tarde aos telespectadores da TV Aparecida, Central da Esperança. É uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo e a nota que a CNBB emitiu, a carta aberta, ela começa assim, dizendo que é um momento de uma crise sanitária, mas também uma crise econômica, social, política. Ou seja, é uma crise que nós estamos atravessando, passando, que nós vamos superar, mas que neste momento exige uma atenção muito grande dos poderes públicos, principalmente, de todos, mas de maneira muito especial dos poderes públicos. E a desumanidade desses vetos... Pois não, Luara? Não, pode continuar, perdão. A desumanidade desses vetos, Eduardo, conforme você perguntou, ela vem muito clara, expressa na carta, com a palavra do próprio Papa Francisco, quando em Puerto Maldonado, falando às populações indígenas, em 2018, o Papa Francisco dizia que, dentre os vulneráveis da sociedade, existem os mais vulneráveis. E ele nominava, são justamente as populações indígenas, as comunidades tradicionais. Nesse sentido de atenção, o Congresso Nacional, junto com entidades da sociedade civil, gerou um projeto que foi muito discutido, muito trabalhado, um projeto que pudesse ser realmente um plano emergencial de enfrentamento à Covid com relação a essas comunidades. Então, esse projeto teve uma tramitação muito dialogal. E, quando chegou no momento de ser aprovado, ele foi aprovado, inclusive por lideranças da base de situação do governo. Aí, quando ele foi para ser sancionado, o projeto 1142, que virou a Lei 14.021, ele recebeu 16 vetos. Registre-se aqui, segundo um estudioso de ontem que fez esse levantamento, é o projeto mais vetado na história do Brasil. Então, isso nos colocou numa situação fiel ao que a CNBB pensa, colocou a nossa presidência, os bispos que lidam diretamente com essas populações, numa situação que exige coerência. Coerência com o Evangelho, coerência com a doutrina social da Igreja, coerência com a história da conferência, de pedir que esses vetos sejam derrubados pelo Congresso Nacional. É esse o procedimento legal agora, nesse momento. Padre, boa tarde. E como ficam as situações, então, dos indígenas, também comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais dessas regiões, que agora têm esse veto e ficam ainda mais vulneráveis? Na verdade, é muito importante perceber que esta crise que nós estamos vivendo, ela não traz a crise dessa vulnerabilidade, ela só revela. Essas comunidades, esses povos já passavam pela vulnerabilidade, né? Por isso que é muito importante entender. Às vezes as pessoas não compreendem isso. A CNBB não emite posição contra um governo ou a favor de um governo. Isso não significa que a CNBB é contra o governo atual ou a favor do governo atual. Significa que a CNBB tem uma atenção com essas pessoas mais vulneráveis. E como eles ficam agora
eles ficam atendidos com parte do projeto, e é importante que foi sancionado, contudo, partes desse projeto que foram vetadas precisam agora voltar para a Câmara para serem analisados esses vetos. E a CNBB pede, com respeito, diz a nota, com muito respeito, respeitosamente, pede que o Congresso Nacional paute esses vetos na sessão mais rápido possível do Congresso Nacional e que os deputados os derrubem. É esse o intuito da nota, da carta aberta que a CNBB fez, o nosso presidente, Dom Valmor, e o nosso secretário-geral assinando, Dom Joel Portela. Padre, até porque mais tempo durar para analisar esses vetos pelo Congresso Nacional, mais tempo os indígenas ficarão vulneráveis e todas essas comunidades que a gente está falando aqui. Agora, 16 vetos, teve uma justificativa específica da Presidência da República para vetar e descaracterizar por completo esse projeto aprovado na Câmara e no Senado, padre? A justificativa primeira é a questão do impacto no orçamento, que isso feriria uma regra orçamentária do governo federal. Contudo, vale lembrar, e a nota lembra disso, que foi aprovado a PEC 10/2020, chamada por todos de PEC de Orçamento de Guerra, onde estes recursos estão, de certa forma, liberados para serem gastos sem a implicação posterior. Agora, nós podemos dizer, implicações legais de ter gastado a mais do que o orçamento, né? Outra coisa que é importante dizer é com relação aos recursos propriamente ditos, né? Não é que ao se alegar que não tem recursos, nós vemos diversas iniciativas que liberam recursos para outras áreas, como, por exemplo, o setor financeiro recebeu recursos de injeção de recursos. Então, nós entendemos que a questão indígena, os mais vulneráveis dentre os vulneráveis, ela é fundamental. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da qual o presidente Dom Valmor, os vice-presidentes Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Dom Mário, bispo de Boa Vista, e o nosso Dom Joel Portela, secretário-geral, quando assinam essa nota, quando pedem essa nota à nossa presidência, falam justamente desses sentimentos que devem permear o nosso coração, sentimento de solidariedade com aqueles que são mais vulneráveis. Padre, diante desse cenário todo, né, é uma perda muito grande para as conquistas que foram tendo, mesmo com o projeto e com a lei que chegou a ser sancionada e infelizmente veio com esses 16 vetos. É uma perda muito grande em questão de construção de sociedade, porque a gente tem revelado aqui na Central da Esperança a questão da desigualdade e também comunidades mais vulneráveis. Como que a igreja dá esse amparo, além de legal, já que está faltando o amparo do poder público para garantir os direitos básicos dessas comunidades? Primeiro, Luara, que a sua colocação é muito importante. Veja bem, a nota, a carta aberta, ela traz uma menção à Constituição Federal. Então, quando você fala de direitos adquiridos, é realmente negar acesso, por exemplo, à água, como água potável, é um dos vetos, né? Evangelicamente, nós temos um compromisso com isso, mas a Constituição também tem, né? Então, a carta explicita aonde os artigos em que estes vetos afligem, e conta com a certeza de que os parlamentares devem tomar uma posição, pede a eles respeitosamente. Com relação à ação da igreja, também tem uma ação na ponta, que é importante, viu? Quem está lá na ponta sabe disso. São inúmeras dioceses que vivem no território da Amazônia, no Mato Grosso, em outros países, em outros estados também, que lidam diretamente com essas populações. Não só no Brasil, em todas essas questões indígenas que envolvem a América, a igreja está na ponta, está atuando. Então, quando nós fazemos uma ação como igreja e os bispos, eles tomam essa atitude como presidência da CNBB de emitir essa carta aberta, é importante que se entenda que não é que está se cobrando só no macro, no campo político. Também a ação direta na base, ela acontece e muitas vezes a cargo da igreja.
Padre Paulo, queremos agradecer muito mais uma vez a participação do senhor aqui na Central da Esperança, TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, e nós nos colocamos unidos à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apelando, né, padre, pela consciência dos senhores parlamentares, assim como eles aprovaram esse texto na íntegra, que mantenham também esse projeto agora, derrubando os vetos do presidente Jair Bolsonaro e garantindo assim a sobrevivência dessas comunidades. Muito obrigado pela atenção do senhor. Luara, Eduardo, muito obrigado pela atenção. É sempre importante este espaço, pedir licença aos nossos bispos. Eu sou padre, não sou membro da conferência, sou assessor, mas agradecer essa repercussão que vocês dão em nome de Dom Valmor, em nome de Dom Joel, a todo esse trabalho que é feito, trabalho que tem como objetivo primeiro ser fiel ao Evangelho e à doutrina social da Igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Contamos assim com a participação do Padre Paulo.